Neste artigo, eu vou fazer uma demonstração de como usar o ImageList, com múltiplos dimensionamentos. Então, muitos de vocês estão acostumados a fazer isso aqui. Vamos pegar um projeto vazio, deixa eu salvar ele aqui primeiro. Então, vamos chamá-lo de Demo ImageList. Ok. E aqui vamos chamar o projeto Demo ImageList. Ok. Formulário principal, view ponto principal. Ok, salvei. Muito bem, muitos de vocês estão acostumados a pegar um formulário principal que já está carregado de menu principal, painéis e tudo mais, e jogar aqui esse componente ImageList, dentro do formulário principal, e dentro dele você vai acrescentar um monte de imagens. Eu tenho um monte de imagens aqui, 64 por 64, tá? E vou acrescentar. Pronto, acrescentei. E o que acontece? E agora você usufrui desse ImageList aqui em todas as unidades e formulários que você tem dentro do seu projeto. Isso é errado, porque quando você faz isso, você vai ter que dar um Alt F11 nas suas outras unidades para referenciar essa unidade principal que já está carregada, um monte de outras coisas. Então isso não é bacana. Então o que a gente deve fazer? A gente deve, primeiro, não colocar nada desses componentes não visuais dentro de formulários. Se você puder evitar, evite. Crie um data model. Aqui em File, New, você tem várias seções e a primeira aqui é Models. Clique em Data Model e dá um OK. Você acabou de criar um data model. Vamos salvar. Vamos chamar aqui de dm.principal, data model principal. E agora sim, nós temos um data model que você pode ver, ele é diferente do formulário, ele é altamente limpo, ele tem um footprint muito menor que um formulário e ele serve para abrigar apenas componentes não visuais. Perceba o seguinte, estou na Command Controls aqui agora, tá vendo? Data Model, e eu estou vendo dois componentes aqui em Command Controls, mas não tinha mais. Olha a mágica acontecendo. Eu vou aqui em formulário, toco no formulário e agora eu posso usar muito mais componentes. Eu acho isso aqui uma sacada bastante interessante da ideia do Lazarus. E quando você está dentro de um data model, ele não mostra componentes que sejam visuais, para você usar apenas os não visuais. E aqui nós podemos então colocar um ImageList. Qual a forma adequada de colocar um ImageList? O ImageList ele tem uma propriedade aqui chamada Age, que é a altura, e nós temos o width, um pouquinho mais embaixo, que é a largura. Se eu tenho imagem 64 por 64, isso significa que eu posso pegar uma imagem 64 por 64 e usar qualquer resolução menor que esta. Então eu vou setar aqui já 64 por 64 no Edit, que vai ser aquelas minhas imagens padrões, tá bom? Então quando eu faço isso, o que acontece? Ao acrescentar umas imagens que já são nativamente 64 por 64, veja que não haverá distorções. Aqui ele mostra meio cortado, mas isso é um bug, tá? No Lazarus 2.3 eu vi que isso aqui está corrigido, tá bom? Mas o importante é que você está vendo aqui 64 por 64. Como são PNGs, a cor de transparência, ela não é muito importante, porque ele já saca qual é a transparência. Qual é o fundo do PNG que é usado como transparência, tá bom? Então você fez isso, tá bom? Agora se eu der um OK aqui e abrir de novo, note só, eu tenho uma opção chamada New Resolutions. Eu posso colocar outras resoluções informando, por exemplo, qual é a largura. Se eu quiser ter no meu sistema largura 48, por exemplo, o sistema vai calcular a altura proporcionalmente. Se minha imagem originalmente é 64 por 64, se eu colocar 48 de largura, então a altura será também 48. Qualquer width que eu colocar, a altura será a mesma. Mas poderia ser diferente? Poderia. Se essa proporção aqui não fosse 64 por 64, fosse, por exemplo, 128 por 64, então estaria, por exemplo, a altura sempre dividindo por 2. Mas eu só tenho que informar aqui a largura, mas só isso. A altura ele sempre vai calcular de maneira proporcional. Então eu posso ter a resolução 48, ele já abriu a primeira coluna está com 48, a segunda está com 64.
New Resolution. Além do 48, vamos ter 32. Olha lá, terceira coluna. Depois do 32, nós podemos... Opa, depois do 32 eu posso ter 24. E eu posso ter 16. Como eu estou caindo, ou seja, 64, 48, 32, 24, 16, note que eu não perco qualidade. Não é nenhuma delas, ó. Ficam iguais. Mas você deve evitar usar resoluções maiores. Se eu usar a resolução 128 aqui, o que vai acontecer? Eu posso? Pode. Só que ele vai ter que fazer um stitch de 64 para 128. E aí você vai perder qualidade. Além de eu ter que ficar esperando, ver rápido, dar um OK, né, e abre de novo. Né, aí você vai ver o 128. Aí você já começa a ver as distorções, tá vendo? Então não recomendo muito. Né? Querendo apagar uma resolução, delete, escolhe qual que você quer apagar, 128, e ele apagará todas nessa resolução. Então eu tenho 5 resoluções aqui. Se eu quiser, mesmo que eu não possa ver, se eu quiser, eu posso acrescentar 8, que é muito pequenininho, né? Tá bom? Dei um OK, tá? Lembrando, aqui é um pequeno bug, eu não sei exatamente se isso será corrigido, tá? Mas quando eu coloco uma nova resolução, eu tenho que fechar e abrir de novo para eu poder ver aqui. Aí nós temos aí todas as resoluções. Agora o que eu tenho que fazer? Algo que é importante quando você está lidando com Data Model é aqui em Project Options, né? Cadê Project Options? Tá? Aqui, ou aqui no Project Inspector Options, tanto faz, tá? É a mesma coisa. Tá? E aqui em Forms, cadê você? Forms, aqui já tá, estou procurando e está em cima. É você colocar os data models sempre como primeiro. Ele deve ser criado primeiro que os outros formulários que têm componentes visuais. Por quê? Porque esses formulários aqui, esse formulário aqui vai usar, né, os image list que está aqui no data model. Então o data model já deverá ter sido criado, tá bom? Então faça sempre esse ajuste. Ok, agora que eu já fiz esse ajuste, agora vamos aqui no formulário principal e vamos ver como é que fica. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho a largura aqui. Né? Deixa eu salvar, tá salvo. Agora vamos colocar aqui um botão. É bit mesmo, né? Acho que um bit button aqui. Vamos colocar ele aqui. Eita, o que é isso? Ó? Nem sabia que podia ficar desse tamanho. Pronto. Esse componente aqui, esses componentes, como por exemplo o botão, né, speed button, na action list, vamos colocar aqui. Tem pop menu, tem main menu. Ó. Todos esses componentes aqui, eles têm a propriedade chamada images, que você pode estar associando com o nosso data model image list, certo? Todos esses componentes que vêm com o seu Lazarus, né, que tem essa propriedade image, né, note, deixa eu ver se isso aqui tem image, tem também. Todos eles que têm essa propriedade chamada image, eles têm duas propriedades adicionais. Image Index, onde você pode escolher qual o botão que você deseja, e a Image Width, que é a largura que você quer. Ele não tem o Image Height, porque quando você selecionar a largura, ele proporcionalmente calculará a altura, tá bom? E esse Image Width vem da onde? Se você deixar 0, né, e relacionar com o Image List como está aqui, ele usará como padrão, tá, o default que você deixou aqui no Image List, que é 64 por 64. Então não existe, né, botão com a largura e a altura com 0, tá? Não existe, tá? Quando você deixa 0, ele usa o padrão. Então como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Então se eu colocar um botãozinho aqui, ó, como essa casinha, cujo Image Index é 44, olha só, ele está vindo com 64. Mas se eu vim aqui e falar, eu quero o tamanho 8, olha lá, tá vendo? Ou o tamanho 16, ó. Ele vai fazer o ajuste e vai colocar. Percebe?
Então, a mesma imagem eu posso ter diferentes tamanhos. Olha só, então eu vou pegar esse botãozinho aqui, eu coloco aqui e coloco também, né, o 44, que é a casinha, né? Olha lá, tá vindo 64, mas se eu quisesse poderia vir 32, poderia ser 48, poderia ser 16. E se eu quisesse algo esquisito, por exemplo 50, aceita? Aceita. É uma coisa incrível, você nem precisaria estar preso, né, a essas resoluções que você acabou de criar aqui. Embora, né, eu recomendo que você use. 64, 48, 32, 24, 16 e 8 já estão prontas dentro do Image List e você não precisa renderizar. Se você usar uma resolução que não tem dentro aqui, ele vai ter que renderizar na hora, fazer o switch, né, e você não vai economizar tempo com isso. Então, use os tamanhos já pré-definidos. Com isso, você pode ter qualquer tamanho em qualquer componente. E como eu disse para você, o Action List tem a propriedade Images, mas esse é um dos poucos componentes que não tem Image Widget, porque ele não é visual, né? Os componentes não visuais, né, normalmente não tem o Image Widget, tá? Mas menu é visual e ele tem sim, né, o Image Widget. Então eu posso ter o menu principal com tamanho 24 nesses ícones? Pode, normalmente, tá bom? O Action List, quando o seu main menu, por exemplo, ele está associado a um Action List, né? Cadê você? Ah não, eu precisaria criar aqui, né? Quando você cria uma opção, não, deixa eu criar aqui algumas opções. Perceba que você tem aqui, né, nessas opções aqui, ó, olha só, um image index para cada uma das suas opções, né? O Action List, né, ele pode estar associado a esse menu, ó, menu Action List aqui, eu vou criar, deixa eu criar um Action List aqui. Então, o Action List, ele tem uma propriedade que você vai associar a ele às suas figurinhas, tá vendo? Então, você pode usar Image Index da opção, né? E esse Image Index da opção será usufruído pelo Main Menu. Então, aqui no Main Menu, as opções que eu criei, né? Ó, eu posso agora associar ao Action List e ele já vai ganhar a figurinha, tá vendo? Só que eu usei, claro, uma coisa muito gigante, né? Aqui, pelo que o main menu tem de altura, eu deveria usar imagens mais pequenininhas. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Então, eu venho aqui no main menu e digo que é 16. Pronto. Né? Se eu rodar agora no meu programa, será que roda? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar um F9 aqui. Aí está. Tá vendo? Ó? O tamanho que eu desejei, o tamanho que eu escolhi. Se eu quiser um tamanho maior, né, eu posso vir aqui e escolher 32. Vamos rodar de novo. Veja a mágica acontecendo. Né, e eles ganharam tamanho. Posso usar 64? Pode também, não tem problema, o tamanho que você quiser. 64 fica grande demais, vamos ver se dá para ver assim mesmo. Olha lá, 64. Então o Image Widget você pode usar dessa forma, tá? Vamos apagar aqui, não quero mais menuzinho nenhum. Né? E para mostrar que isso aqui realmente funciona, vamos pegar aqui 3 botões. Estão todos eles associados com a mesma figurinha. Muito bem. Vamos pegar esses 3 componentes, vamos colocar aqui, vamos replicar. E agora nós temos tamanho image. Então aqui nós temos, vamos pegar o tamanho 64, maior. Vamos descer aqui para 44, 32, 24,
16, 8, e aí tá. Você pode usar o tamanho que você desejar dentro da sua aplicação. Não? Tá ok? É isso aí, ó. Então, por hoje é só. Não? Lembrando mais uma vez que se você tem por hábito de colocar image list dentro de formulários, não faça isso. Crie um data model, crie suas imagens. Ah, mas eu tenho as minhas image lists normalmente estão associadas ao formulário em que eu coloco. Não tem problema. Se o formulário que você coloca, ele, digamos assim, ele está relacionado a uma parte comercial do seu programa, vai no data model, pega aqui uma image list, chama image list comercial e coloca só as figuras que você pretende usar nela. Né? Se você tem uma outra área do seu programa que é de configuração, vem aqui, né? Cria mais um image list e chama image list, né? Aí você usa aqui, ó, config, né, de configuração, e coloca os ícones, as artes, os assets que você achar necessário para fazer isso, tá bom? E aí com Alt F11 você acrescenta na seção Implementation o seu data model principal, e aí você vai puxar as imagens daqui. Elas já estarão pré-renderizadas, e se eventualmente seu programa modificar e você precisar compartilhar essas imagens em outras unidades, ela vai estar pronta, né? O seu executado ficará menor, porque você teria que, nesse caso, se fosse dentro de um formato, você deve dar um Ctrl C nesse image list e jogar dentro da outra unidade, e isso não é bacana, tá bom? Mas lembre-se de novo, né? Vou colocar aqui no Options, Data Models devem serem criados, né, logo no início, eles devem ter precedência sobre os outros formulários que vão usar os recursos dele, tá bom? E é isso, pessoal, tá? Use sempre esse recurso, pode usar à vontade, né? E ele é muito bom. Um pequeno esclarecimento: o data model não é usado apenas para guardar seus assets do seu programa, tá? Ele também pode usar para outras finalidades. Às vezes algumas pessoas criam image lists vazios, sem imagem nenhuma, e vai usar ele como motor de renderização, quando precisa fazer um crop de uma imagem, quando precisa redimensionar uma imagem que existe, dar um import, né, um load from file, um export, né? O image list não é somente para guardar assets do seu programa, tá? Ele é também como um motor que permite você manipular imagens, né, com uma certa abstração, sem ficar usando aquelas bibliotecas malucas para cada tipo de formato. O image list praticamente trabalha com todos os formatos, né, melhor dizendo, que existem, e ele tem muitas propriedades, né, como você pode ver aqui, né, e outros métodos, né, que você pode vir a conhecer, que permitem manipular a imagem muito bem e rapidamente, né? Então, por exemplo, se você desejar, por exemplo, colocar dentro de um grid, né, uma arte gráfica, você pode até fazer com que aquela imagem, por exemplo, de um item que está selecionado fique mais intenso, enquanto o outro, por exemplo, que não está selecionado, ainda seja mostrado, mas um pouquinho mais opaco, né? Então são os efeitos que às vezes é possível fazer, tá bom? Então, image list, basicamente você usa ele como um container de imagens para assets, mas você também pode usar ele como motor para uma infinidade de outras operações com arquivos de imagens. Por isso, por hoje, meus queridos, é apenas isso. Até mais.